Trabalhar como segurança de cemitério nunca foi meu plano de vida. Eu sempre imaginei que acabaria em um escritório, atrás de uma mesa, como a maioria das pessoas. Mas a vida tem seus próprios planos, e quando a situação apertou financeiramente, fui forçado a aceitar o único emprego disponível: vigia noturno em um cemitério. O lugar era antigo, cheio de tumbas e mausoléus que datavam de mais de 100 anos. Era um local conhecido por sua atmosfera sinistra e histórias de eventos inexplicáveis. Mas para mim, tudo isso era apenas superstição. Eu estava convencido de que seria apenas mais um turno noturno comum. Patrulhar, ficar de olho em invasores e garantir que tudo estivesse em ordem. Nada demais. No entanto, não demorou muito para que eu percebesse que aquele trabalho seria muito mais do que eu havia imaginado. A primeira semana foi relativamente tranquila. Eu fazia minhas rondas, verificava se tudo estava em ordem e voltava para a guarita para tomar um café e passar o tempo até o próximo turno. O cemitério, embora assustador para alguns, não me causava muito desconforto. Eu era cético em relação a histórias de fantasmas e aparições. Para mim, tudo isso era fruto da imaginação fértil das pessoas. Mas havia algo naquele lugar, algo que eu não conseguia definir. Uma presença que parecia me observar a cada passo. Era uma terça-feira e a noite estava mais escura do que o habitual. O céu estava coberto de nuvens espessas e a única iluminação vinha dos postes espalhados pelo cemitério, que lançavam sombras longas e distorcidas sobre as lápides. Tudo estava calmo, como de costume, até que notei um detalhe meio estranho. Uma das luzes que iluminava um mausoléu ao fundo estava piscando, como se estivesse prestes a queimar. Aquilo me chamou a atenção, pois as lâmpadas do cemitério eram todas relativamente novas, e o setor de manutenção era diligente em mantê-las funcionando. Resolvi me aproximar para verificar, pensando que poderia ser apenas uma lâmpada velha. Mas quando cheguei lá, percebi que havia algo mais. A luz piscava freneticamente, e ao me aproximar, senti um vento gelado passar por mim. O tipo de frio que não era normal para aquela época do ano. Era como se o próprio ar ao redor daquele mausoléu estivesse impregnado de uma energia estranha, pesada. O cemitério que eu conhecia tão bem, de repente parecia diferente, quase como se estivesse vivo, pulsando com uma energia sombria. Notei que a porta do mausoléu estava entreaberta, algo que nunca deveria acontecer, pois aquele mausoléu pertencia a uma família rica que sempre mantinha tudo trancado e bem cuidado. Decidi verificar. Afinal, poderia ser algum vândalo tentando entrar. Empurrei a porta com cuidado e a lanterna iluminou o interior, revelando uma cena que parecia ter saído de um filme de terror. Lá dentro, os caixões estavam revirados, alguns abertos, com as tampas jogadas no chão. O ar estava pesado, quase irrespirável, e havia um cheiro forte de mofo e algo que eu não conseguia identificar, como ferro enferrujado misturado com um odor doce e nauseante. O cheiro era tão forte que tive que cobrir o nariz com a manga da jaqueta para não vomitar. Fiquei paralisado por alguns segundos, tentando processar o que estava vendo. Não fazia sentido. Quem ou o que teria feito aquilo? Vândalos? Mas quem, em sã consciência, violaria um mausoléu daquela maneira? Minha mente tentava encontrar uma explicação lógica, mas nada parecia se encaixar. Aquele lugar, que antes parecia apenas um túmulo comum, agora estava envolto em uma aura de maldade palpável. Me aproximei com cautela, tentando entender o que poderia ter causado aquela bagunça. Foi quando ouvi um som baixo, como um gemido distante vindo do fundo do mausoléu. Meu coração acelerou e eu senti um suor frio escorrer pela minha testa. Era como se algo naquele lugar estivesse vivo, algo que não deveria estar ali. Aproximei a lanterna e vi algo que fez meu sangue gelar. Havia marcas de arranhões nas paredes de mármore, como se algo ou alguém tivesse tentado sair dali desesperadamente. Os arranhões eram profundos, como se fossem feitos por garras ou unhas que se desesperavam para escapar de um destino terrível. O som se repetiu, agora mais próximo, e eu me virei bruscamente, iluminando o canto mais escuro. Vi uma sombra se mover rapidamente, algo que não parecia humano. Era baixo e ágil, como um animal, mas tinha uma forma distorcida,
um vulto que não fazia sentido. Minha respiração ficou pesada e eu tentei recuar, mas a porta do mausoléu se fechou com um estrondo atrás de mim, me prendendo lá dentro. A escuridão tomou conta, e a única coisa que eu conseguia ouvir eram os meus próprios passos ecoando pelo mármore frio. A lanterna começou a falhar, piscando e iluminando brevemente o ambiente, revelando coisas que eu preferia não ver. Nas piscadas de luz, consegui distinguir a figura de uma mulher, vestida de branco, com longos cabelos cobrindo o rosto. Ela estava de costas para mim, parada em frente a um dos caixões. O gemido que eu ouvi antes vinha dela, mas era mais do que um som de dor. Parecia um lamento profundo, como se ela estivesse presa em um sofrimento eterno. Eu não conseguia me mover. Era como se meu corpo estivesse preso por uma força invisível. A mulher começou a se virar lentamente, e quando finalmente me encarou, vi que seus olhos estavam completamente negros, vazios como dois poços sem fundo que absorviam toda a luz ao redor. Ela abriu a boca, mas nenhum som saiu. No entanto, dentro da minha cabeça, ouvi uma voz sussurrando, cheia de desespero e raiva, dizendo coisas que eu não conseguia entender. As palavras ecoavam como uma maldição antiga, e o frio ao meu redor se intensificou, penetrando meus ossos. A lanterna finalmente apagou, e eu fiquei ali, no escuro absoluto, sentindo a presença dela cada vez mais perto. De repente, senti algo puxar meu braço com força e fui jogado contra uma das paredes do mausoléu. A dor foi intensa e, por um momento, tudo ficou embaçado. Eu sabia que precisava sair dali, mas minhas pernas não respondiam, como se o medo tivesse me paralisado por completo. Foi quando ouvi o som de uma risada infantil, ecoando pelo mausoléu. Era uma risada suave, mas carregada de algo perverso. Com um esforço tremendo, consegui me levantar e correr até a porta, que por algum motivo agora estava aberta. Saí cambaleando, com o coração quase saindo pela boca. Quando olhei para trás, a figura da mulher ainda estava lá, parada na entrada, me observando. Seus olhos negros brilharam uma última vez antes de ela desaparecer na escuridão do mausoléu, como se nunca tivesse existido. Consegui me afastar daquele lugar, mas a sensação de estar sendo seguido me acompanhou até a guarita. Pedi demissão na mesma semana, e desde então não consigo passar perto daquele cemitério sem sentir o mesmo frio na espinha. Depois daquela noite, tentei esquecer o que aconteceu. Voltei para casa e, por um tempo, evitei falar sobre o que vi. Não era algo que eu queria lembrar e, sinceramente, temia que ninguém acreditasse em mim. No entanto, a memória daquele encontro sombrio continuava a me assombrar. Eu não conseguia escapar dos pesadelos, e sempre que fechava os olhos, via aqueles olhos negros me encarando. Era como se aquela figura estivesse gravada na minha mente, e não importava o quanto eu tentasse, ela nunca me deixava em paz. Em algumas noites, eu acordava no meio da madrugada, com a sensação de que havia alguém no meu quarto. A escuridão parecia mais densa, e o ar pesado. Era como se eu estivesse de volta ao mausoléu, preso novamente naquela noite aterrorizante. Houve uma vez em que ouvi aquela mesma risada infantil, ecoando pelos corredores da minha casa. Levantei da cama, trêmulo, e fui verificar, mas não havia ninguém. A risada se dissipou no ar, mas o frio e o medo permaneceram comigo. Meus amigos e familiares começaram a notar que algo estava errado. Eu estava mais fechado, introspectivo, e evitava falar sobre o cemitério. Quando alguém perguntava sobre o meu antigo emprego, eu mudava de assunto, tentando afastar as lembranças. No entanto, em uma noite particularmente difícil, depois de mais um pesadelo perturbador, decidi que precisava contar a alguém o que havia acontecido. Talvez falar sobre isso aliviasse o peso que eu carregava. Convidei um amigo próximo para tomar uma cerveja em casa. Nós nos conhecíamos há anos e eu sabia que ele era alguém em quem podia confiar. Depois de algumas cervejas, senti que era o momento certo. Relatei a ele tudo o que aconteceu naquela noite no cemitério. Conforme eu falava, via o ceticismo em seus olhos, mas ele não me interrompeu. Quando terminei, ele ficou em silêncio por um momento antes de finalmente dizer: "Você sabe que isso parece coisa de filme de terror, certo? Mas se é verdade, cara, isso é insano.
Eu sabia que ele não acreditava totalmente em mim, mas só de ter falado, senti um pequeno alívio. Ele sugeriu que eu talvez devesse procurar ajuda, falar com um terapeuta ou algo assim, mas eu estava relutante. Não era algo que eu queria explorar mais. Quanto mais eu falava sobre aquilo, mais real parecia, e isso me assustava ainda mais. Os dias passaram e tentei seguir em frente, mas a sensação de que algo estava comigo não desapareceu. Às vezes eu via vultos no canto do meu olho, sombras que se moviam rapidamente antes de desaparecerem. A risada infantil voltou a me assombrar em várias noites, sempre na mesma hora, exatamente às 3h33 da manhã. Eu sabia que isso não era normal, mas o medo de confrontar o que estava acontecendo me paralisava. Eventualmente, decidi que precisava me livrar daquela sensação, daquele peso que carregava. Pesquisei na internet sobre formas de limpar a energia de um local e encontrei um artigo sobre a queima de sálvia para afastar espíritos e energias negativas. Era um artigo simples, mas decidi tentar. Comprei a sálvia, acendi e percorri todos os cantos da casa, recitando uma oração que encontrei online. Durante o ritual, senti o ar ao meu redor se tornar mais pesado, quase sufocante. Quando cheguei ao meu quarto, o lugar onde sempre sentia aquela presença, a chama da sálvia apagou de repente. Tentei acender novamente, mas parecia que algo estava impedindo a chama de queimar. O frio voltou e eu senti um arrepio percorrer minha espinha. Foi então que ouvi aquela risada novamente, dessa vez mais alta, como se estivesse vindo de dentro do quarto. Abri a porta de uma vez, esperando encontrar algo, mas não havia nada. Apenas o silêncio e a escuridão. No entanto, o ar estava denso, e eu senti uma presença ali, algo que não podia ver, mas que sabia estar lá. Me afastei lentamente, deixando a sálvia e a vela acesa no chão, e saí do quarto. Passei o resto da noite na sala, com as luzes acesas e o coração disparado. Na manhã seguinte, o clima em casa parecia mais leve, como se o ritual tivesse funcionado, ao menos em parte. A risada parou de me atormentar durante a noite, mas a sensação de estar sendo observado nunca desapareceu completamente. Me mudei para um novo apartamento alguns meses depois, tentando deixar para trás o que havia acontecido. Mas aquela experiência me mudou. Eu, que nunca acreditei em fantasmas ou no sobrenatural, agora sabia que o mundo era muito mais sombrio e misterioso do que eu poderia imaginar. A experiência no cemitério, aquela noite horrível, me ensinou que existem coisas além da nossa compreensão. Coisas que talvez nunca devêssemos tentar entender. Eu nunca mais trabalhei como segurança, e sempre que passo por um cemitério, sinto um arrepio que percorre todo o meu corpo. Aprendi a viver com isso, mas sei que aquele encontro me marcou para sempre. Algumas cicatrizes não são visíveis, mas elas estão lá, lembrando-nos do que enfrentamos e de que, no silêncio da noite, há coisas que nunca deveriam ser despertadas. Era uma noite de verão, mas o ar estava anormalmente pesado, quase sufocante, como se uma tempestade estivesse se formando. A lua cheia, normalmente brilhante, estava escondida atrás de grossas nuvens negras, que pareciam se mover de maneira inquieta, quase como se estivessem vivas. Eu havia saído para uma festa com alguns amigos no centro da cidade, mas as coisas não correram bem. Discussões inúteis e mal-entendidos fizeram com que a noite terminasse de maneira amarga. E, para evitar mais confusões, decidi voltar para casa sozinho. O caminho de volta era longo e passava por um bairro antigo, repleto de casarões que há muito tempo haviam sido abandonados à mercê do tempo. A atmosfera ao redor desses casarões sempre fora carregada de uma melancolia silenciosa, como se as paredes deterioradas guardassem segredos que ninguém deveria conhecer. Para piorar, esse trajeto incluía a passagem por um cemitério antigo, um lugar cercado de lendas urbanas e relatos de aparições. Era um local evitado por muitos após o pôr do sol, especialmente por aqueles que conheciam as histórias. Ao me aproximar do cemitério, logo percebi que algo estava estranho. O silêncio que normalmente acompanhava o lugar estava ainda mais profundo, como se todo o som tivesse sido sugado para o vazio. As árvores secas,
cujos galhos se estendiam como garras retorcidas, balançavam suavemente, produzindo um sussurro constante que parecia sintonizado com a própria escuridão. As poucas lâmpadas de rua, já fracas e oscilantes, piscavam de maneira errática, criando um jogo de luz e sombra que distorcia tudo ao redor. Parei por um momento ponderando se deveria arriscar aquele atalho ou contornar a área, o que adicionaria uma boa meia hora ao meu trajeto. Mas o cansaço e o desejo de chegar logo em casa venceram o medo. Pulei o portão enferrujado que estava entreaberto e comecei a caminhar pela trilha de pedras que atravessava o cemitério. À medida que me aprofundava no lugar, uma sensação incômoda crescia dentro de mim. Era como se o ambiente estivesse vivo, me observando, aguardando. De repente, um cheiro forte e enjoativo preencheu o ar ao meu redor. Era uma mistura de rosas murchas, aquelas que já passaram do tempo de serem descartadas, com algo mais nauseante, como carne em decomposição. O odor era tão intenso que meu estômago revirou, e por um instante, pensei que fosse vomitar. Lembrei das histórias que ouvia quando criança, sobre como cheiros estranhos no cemitério eram sinais de presenças espirituais perturbadas. Ri de mim mesmo por deixar tais pensamentos invadirem minha mente, mas não consegui evitar a aceleração do meu coração. Decidi apressar o passo, mas quando estava quase na metade do cemitério, algo chamou minha atenção. Uma luz fraca, como a chama trêmula de uma vela, flutuava entre as lápides mais antigas, em uma parte do cemitério que parecia ter sido esquecida pelo tempo. A chama oscilava para cima e para baixo, como se estivesse sendo carregada por alguém ou algo invisível. Aquilo não fazia sentido. Quem estaria ali, naquele lugar, àquela hora da noite? Minha curiosidade, misturada com uma dose de imprudência, me fez seguir em direção àquela luz. Cada passo que eu dava parecia aumentar a densidade do ar, tornando a respiração difícil, como se algo estivesse tentando me impedir de avançar. Conforme me aproximava, comecei a ouvir murmúrios, fracos a princípio, mas que gradualmente se tornavam mais claros. Eram como preces, mas não em uma língua que eu reconhecesse. As vozes eram sussurradas, carregadas de desespero, e pareciam vir de todos os lados. A luz me guiou até uma pequena capela abandonada que eu nem sabia que existia ali. A construção estava em ruínas, com as paredes cobertas por musgo e rachaduras que denunciavam a passagem implacável do tempo. A porta de madeira, carcomida e rangendo a cada movimento, estava entreaberta, e eu podia ver o brilho fraco das velas iluminando o interior de maneira precária. Hesitei por um momento, minha razão gritando para que eu me afastasse dali, mas algo mais forte, uma curiosidade mórbida talvez, me empurrou para a frente. Quando entrei na capela, a primeira coisa que notei foi um círculo desenhado no chão, feito de cinzas escuras, quase negras, e rodeado por símbolos que eu nunca havia visto antes. A visão daquele círculo me deu um calafrio imediato. Parecia que um ritual havia sido realizado ali, mas o que e por quem? As velas, dispostas de maneira meticulosa ao redor do círculo, tremulavam ao ritmo do vento que não existia, projetando sombras estranhas que dançavam nas paredes. De repente, a temperatura despencou e um sopro gelado percorreu minha nuca, fazendo com que todos os pelos do meu corpo se arrepiassem. Antes que eu pudesse reagir, ouvi um sussurro, suave, mas tão próximo que parecia que alguém estava falando diretamente no meu ouvido. "Você não deveria estar aqui", dizia a voz, carregada de uma frieza que penetrou fundo em minha mente. Meu corpo congelou, olhei ao redor, mas a capela estava vazia. Mesmo assim, a sensação de estar sendo observado era quase tangível. Tentei recuar, mas foi então que percebi que algo estava muito errado. Ao olhar novamente para o círculo de cinzas, vi uma figura que não estava lá antes. No centro do círculo, uma mulher translúcida, de cabelos longos e desgrenhados, vestida com um vestido antigo e rasgado, estava parada como se me observasse. Seus olhos, 2 buracos negros e sem vida, estavam fixos em mim, sugando toda a coragem que eu ainda possuía. Ela começou a se mover lentamente, flutuando acima do chão, aproximando-se de mim. Cada centímetro que ela avançava, o frio ao meu redor se intensificava.
e os murmúrios, antes indistintos, se tornaram gritos desesperados, como se dezenas de vozes clamassem por socorro ao mesmo tempo. Minhas pernas estavam paralisadas pelo medo e meu corpo tremia incontrolavelmente. A figura parou bem na minha frente, tão perto que eu podia sentir o cheiro de podridão emanando dela. Quando ela estendeu a mão pálida e magra em minha direção, tudo ao meu redor escureceu. De repente, tudo ficou em silêncio. O frio desapareceu, assim como a escuridão e os murmúrios. Eu estava deitado no chão, do lado de fora do cemitério. Não me lembrava de como sair de lá, mas estava com o corpo coberto de suor frio. Quando finalmente recuperei o fôlego e me levantei, algo chamou minha atenção. Havia uma marca no meu braço, como se uma mão fria e esquelética tivesse me segurado com força. A marca estava ali, como uma lembrança do que aconteceu, ou talvez como um aviso. Nas semanas que se seguiram, tentei esquecer o que aconteceu naquela noite. Contei a história para alguns amigos próximos, mas a maioria deles achou que eu estava inventando ou exagerando. No entanto, eu sabia a verdade. Desde aquela noite, evito passar perto daquele cemitério, mas a marca em meu braço ainda está lá. E em algumas noites, ainda ouço aquele sussurro, me lembrando de que há coisas que não deveriam ser vistas ou conhecidas. Cada vez que conto essa história, sinto que algo dentro de mim fica mais pesado, como se estivesse carregando um fardo invisível. Talvez seja a lembrança daquele olhar vazio, ou do aviso sombrio que ainda ecoa na minha mente. Era uma noite de sexta-feira, uma daquelas em que tudo parece mais pesado e denso, como se o próprio ar estivesse carregado de uma energia estranha. Eu tinha saído do trabalho tarde, já passava da meia-noite e estava exausto. Meu dia havia sido longo e estressante, e tudo o que eu queria era chegar em casa o mais rápido possível. Acontece que, para encurtar o caminho, eu precisaria atravessar um lugar que sempre evitei, um cemitério antigo no centro da cidade. As pessoas sempre falavam que o cemitério era assombrado, e havia diversas histórias sobre ele, mas nunca fui muito de acreditar nessas coisas. Porém, naquele momento, o cansaço falou mais alto do que o medo, e decidi encarar o caminho direto. A noite estava particularmente fria para aquela época do ano, e uma neblina densa cobria o cemitério, dando ao lugar uma aparência ainda mais macabra. O cheiro de terra molhada misturado com algo que eu não conseguia identificar enchia o ar. Era um odor estranho, como se algo estivesse apodrecendo por perto, mas eu não via nada ao meu redor que pudesse justificar aquele cheiro. Ao atravessar o portão enferrujado, que rangia de forma sinistra, senti um arrepio subir pela espinha. O cemitério era grande, com fileiras intermináveis de lápides antigas, algumas tão velhas que as inscrições já estavam quase apagadas. O som dos meus passos ecoava nas pedras do caminho, e cada movimento parecia amplificado pelo silêncio ao redor. Enquanto eu andava, a luz da lua, parcialmente encoberta pelas nuvens, lançava sombras longas e distorcidas sobre as lápides. As sombras pareciam ganhar vida própria, como se me observassem, aguardando o momento certo para agir. Eu tentava me concentrar no caminho à frente, mas a sensação de estar sendo observado era quase palpável. Não demorou muito para que a tensão começasse a pesar em meus ombros. Foi então que, ao virar uma esquina entre dois túmulos grandes e antigos, senti um frio súbito e intenso que subiu pela minha espinha. Era um frio diferente, não o tipo que o clima traz, mas algo mais profundo, como se a própria atmosfera ao meu redor tivesse mudado. Parei por um momento, olhei ao redor, mas não vi nada. Contudo, a sensação de que havia algo ou alguém por perto não desaparecia. Continuei andando, tentando afastar os pensamentos negativos, mas a cada passo que eu dava, parecia que o peso em meus ombros aumentava. Meu coração começou a bater mais rápido, e a ideia de que algo estava me seguindo se tornou quase insuportável. Tentei ignorar, convencendo-me de que era apenas o medo jogando truques na minha mente. De repente, um som baixo e sinistro chegou aos meus ouvidos. Era como se algo estivesse sendo arrastado atrás de mim. O som de pedras raspando no chão, ou talvez algo pesado sendo puxado. Meu coração quase parou. Virei-me rapidamente,
a adrenalina correndo pelo meu corpo, mas não havia nada lá. Apenas o silêncio e a névoa espessa que parecia ter vida própria. O medo começou a tomar conta de mim de uma maneira que eu nunca havia experimentado antes. Algo estava definitivamente errado. Apesar do terror crescente, forcei-me a continuar andando, agora um pouco mais rápido. Mas a sensação de estar sendo observado apenas aumentava. A cada passo, eu sentia como se estivesse me aproximando de algo que não deveria ver. Algo que estava escondido naquele cemitério, por uma razão. Foi então que, de relance, vi algo que fez meu sangue gelar. Ao longe, entre duas árvores retorcidas, uma figura estava parada. Era um homem, ou pelo menos parecia ser. Estava imóvel, com a cabeça baixa, usando roupas escuras e um chapéu que lembrava os modelos de outro século. Ele estava ali, parado, como se estivesse me esperando. Meu instinto me dizia para correr, mas ao mesmo tempo, eu estava preso em um estranho fascínio. Algo naquele homem não parecia certo. Ele não se movia, não fazia som algum, mas a sensação de perigo era inegável. Seus braços pendiam inertes ao lado do corpo, e ele permanecia completamente imóvel, como se fosse uma estátua esculpida nas sombras. A luz fraca da lua mal tocava sua silhueta, e onde deveria estar seu rosto, havia apenas uma sombra densa. Um vazio profundo que me fez sentir como se estivesse olhando para um abismo. O medo que sentia naquele momento era paralisante. Minha mente gritava para que eu me afastasse, mas meus pés pareciam grudados ao chão, incapazes de obedecer. Eu não conseguia desviar o olhar, como se aquele vazio no lugar do rosto estivesse me puxando, sugando toda a minha força de vontade. A atmosfera ao redor ficou ainda mais opressiva, e o ar parecia vibrar com uma energia negativa. Foi nesse momento que o silêncio absoluto foi quebrado por um som que me arrepiou até a alma. Uma risada baixa e arrastada, quase gutural, que parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo. Era uma risada antiga, cheia de malícia, como se pertencesse a alguém que não ria há muito tempo. Alguém que havia esquecido como era a alegria e agora só conhecia o desespero. O som ecoava na minha cabeça, crescendo em intensidade até se tornar quase insuportável. Fechei os olhos por um instante, tentando me concentrar, e quando os abri novamente, a figura havia desaparecido. Por um momento pensei que talvez tivesse imaginado tudo aquilo. Talvez o cansaço e o ambiente opressor estivessem brincando com a minha mente. Mas as risadas continuavam, agora mais distantes, mas ainda presentes, como um eco que se recusava a desaparecer. O pânico tomou conta de mim e comecei a correr, o mais rápido que minhas pernas permitiam. Eu precisava sair dali, o mais rápido possível, mas parecia que o caminho estava se alongando. A cada passo que eu dava, a saída parecia mais distante, como se o cemitério estivesse se estendendo para me manter dentro dele. Enquanto corria, senti algo gelado tocar meu ombro, como uma mão fria que se fechava ao redor de mim. Virei-me instintivamente, mas não havia nada lá. O toque, no entanto, permaneceu, como se algo invisível tivesse deixado sua marca. Meu corpo inteiro estava em alerta. Cada fibra minha gritava para que eu saísse dali. Mas o portão de saída nunca parecia chegar. O som da minha própria respiração era tudo o que eu podia ouvir agora, misturado com o som de folhas secas se quebrando sob meus pés. Depois do que pareceu uma eternidade, finalmente alcancei o portão do cemitério. Corri para o outro lado, atravessando o portal de ferro como se minha vida dependesse disso. E talvez dependesse mesmo. Assim que passei para o outro lado, o silêncio absoluto voltou e a sensação de estar sendo seguido desapareceu. Parei por um momento, ofegante, tentando recuperar o fôlego. Quando olhei para trás, o cemitério estava quieto, como se nada daquilo tivesse acontecido. As sombras estavam imóveis e a névoa começava a se dissipar. Continuei caminhando, ainda abalado, e cheguei em casa sem mais incidentes. Mas aquela noite foi uma das mais longas da minha vida. Não consegui dormir, porque toda vez que fechava os olhos, eu via aquela figura sem rosto parada entre as árvores, e ouvia a risada ecoando nos meus ouvidos, como um lembrete de que eu tinha visto algo que não deveria. A imagem do vazio onde deveria estar o rosto do homem estava gravada na minha mente, e a sensação de ser observado nunca realmente desapareceu.
Nos dias que se seguiram, tentei racionalizar o que havia acontecido. Talvez eu estivesse apenas cansado demais. Talvez o ambiente sombrio do cemitério tivesse feito minha imaginação correr solta. Mas no fundo, eu sabia que o que vi era real. Havia algo naquele cemitério, algo que não deveria estar lá. Algo antigo e maligno que se alimentava do medo daqueles que se aventuravam em seus domínios. Passei a evitar completamente aquela área, e quando alguém me perguntava por que eu não tomava mais o caminho mais curto para casa, eu apenas dizia que preferia caminhar um pouco mais. Mas a verdade é que eu sabia que se voltasse lá, algo estaria me esperando. Algo que ainda ria na escuridão. Algo que não tinha rosto, mas que me observava com uma intensidade que nenhum ser humano poderia suportar. Mesmo agora, ao contar essa história, sinto o mesmo arrepio subir pela minha espinha, como se aquela risada ainda estivesse ecoando ao meu redor, me lembrando que naquela noite eu vi algo que deveria ter permanecido escondido nas sombras do tempo. E desde então, toda vez que passo por um lugar escuro e silencioso, não consigo evitar olhar para trás, com a certeza de que um dia aquela figura sem rosto estará lá novamente, esperando pacientemente por mim.